prazer imensamente grande de poder voltar ao nosso grupo, ter a oportunidade de, mais uma vez, conversarmos sobre esses pontos referentes à doutrina espírita, e principalmente quando nós temos, assim, essa possibilidade de falarmos de algumas questões que são bem próximas de nós, que são os aspectos referentes à afetividade, ao nosso sentimento e aos aspectos relativos ao nosso dom das energias afetivas. Nesse particular, nós encontramos dentro da literatura espírita uma obra muito interessante, chamada Vida e Sexo, de Emmanuel. É uma obra fininha, despretensiosa em termos de volume, produzida em 1971, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. E essa obra, apesar de ser assim fininha, ela é tão densa de conteúdo, ela traz tanta informação que até hoje, mesmo já passados 50 anos da publicação dessa obra, que é bem pequena, ainda não apareceu nada que supere a excelência dos conceitos apresentados ali por Emmanuel através de Chico Xavier nas questões relativas ao sentimento humano. E é exatamente nessa obra, na discussão que a gente encontra dentro dela, que nós vamos encontrar uma divisão que Emmanuel produz na obra, segmentando a humanidade da Terra em dois grandes grupos. Ele diz que existe um grupo de espíritos, uma quantidade grande de espíritos no planeta, as quais ele rotula, conceitua, de almas primárias. O que seriam as almas primárias? Seriam os espíritos que, pelo próprio nome está dizendo, espíritos ainda não amadurecidos do ponto de vista emocional. Eles possuem a parte afetiva, a parte da busca de um parceiro, de um cúmplice do ponto de vista afetivo, baseado em determinadas características que demonstram ainda a fragilidade emocional desses indivíduos. Então, ele fala das almas primárias e cria, consequentemente, o reverso da medalha. As almas primárias com um determinado perfil e um outro grupo de espíritos chamado de almas conscientes. As almas primárias seriam bem mais numerosas no planeta Terra do que as almas que seriam chamadas de almas conscientes. O que seriam as almas primárias? As almas primárias, elas se caracterizam por 4 identificações. A primeira delas, seus relacionamentos são efêmeros, muito rápidos. Elas mantêm um relacionamento com alguém e daqui a pouco ela descarta esse alguém e já se vincula a uma outra pessoa. E daqui a pouco não é mais essa, é outra. Então, ela tem uma tendência de relacionamentos fugazes, relacionamentos muito rápidos. Essa é a característica número 1. Característica número 2, além dos relacionamentos serem passageiros, fugazes, também costumam ser simultâneos. As almas primárias têm uma certa tendência para relacionamentos poligâmicos. Além de serem fugazes, ainda se relacionam, além disso, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Característica número 2. Característica número 3 das almas primárias. Escolhem os seus parceiros pelos seus atributos físicos. Então, quando eles vão eleger alguém para se complementar do ponto de vista afetivo, o grande elemento de avaliação se aquela pessoa pode ou não nos completar do ponto de vista afetivo está fundamentalmente relacionado com os aspectos físicos, com a beleza física, os atrativos físicos que esse indivíduo possa ter, é o elemento julgador do interesse ou não pelo parceiro. E a quarta das características que são apresentadas por Emmanuel é que esses espíritos não possuem interesse pelos aspectos espirituais da vida.
Eles são, de certa maneira, indiferentes aos valores do espírito. As discussões sobre mudança interior, autoconhecimento, não, 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 não. Eu quero a posse dos bens materiais, eu quero usufruir da vida, eu quero a horizontalidade da existência, eu quero usufruir apenas dos aspectos materiais que a vida possui. É isso que me interessa. Os aspectos espirituais não me dizem muito respeito. Então, essas são as almas primárias. E as almas conscientes são exatamente, no dizer de Emmanuel, o reverso da medalha. Quem seriam eles? Ao invés de relacionamentos fugazes, relacionamentos duradouros. Ao invés de relacionamentos poligâmicos, relacionamentos monogâmicos. Ainda que eles tenham mais de um parceiro durante a existência, a tendência é que seja um de cada vez em relacionamentos longos. Ao invés de escolher os seus parceiros pelos atrativos físicos, por aquilo que o corpo físico possa oferecer, os aspectos morais são pesados na decisão do parceiro. Uma pessoa bela, mas de um comportamento, um elenco de condutas desagradáveis, não é considerado um parceiro adequado em função dos valores morais que o indivíduo apresenta. E a quarta característica, no aspecto da espiritualidade, nós vamos encontrar aí um número grande, né, de espíritos na condição de almas conscientes, embora pouco numeroso em relação às almas primárias, que possuem na parte da espiritualidade interesse pelos valores do espírito, gostam de discutir, de aprofundar, de interrogar, de conhecer os aspectos relacionados ao amor e ao divino, aos aspectos da espiritualização do ser, ao invés de procurar apenas os aspectos mais imediatos da existência física. Então, você tem aí as almas primárias numa determinada circunstância e tem as almas conscientes num outro patamar. E entre esses dois mundos, das almas conscientes e das almas primárias, um exército em transição, oferecendo em condições maiores ou menores, uma espécie de dualidade dessas características, em que você pode ver indivíduos caminhando, abandonando a condição de serem almas primárias e já se ensaiando para produzirem em si características mais aproximadas das almas conscientes. Então, o que eu vou encontrar dentro desse cenário? Espíritos que, por exemplo, se tornam almas que promovem relacionamentos duradouros, mais longos, que se dedicam a uma pessoa em particular, mas que não querem saber nada de espiritualidade e também não estão interessados nos aspectos morais, mas sim nos aspectos físicos. Posso encontrar pessoas que já escolhem os parceiros pelo aspecto moral que eles têm, gostam de pessoas que possuam um desenvolvimento moral, mas fazem relacionamentos poligâmicos. Mas eu tenho vários parceiros, mas eu escolho pessoas pelas qualidades intelectuais que elas têm, não pelos aspectos físicos. Então, são seres em transição, nessa metamorfose de almas primárias na direção das chamadas almas conscientes. Então, a gente pode observar dentro disso que a humanidade terrestre ela tem uma grande quantidade de espíritos como almas primárias, um pequenino grupo na condição de almas conscientes e uma quantidade imensa de pessoas caminhando na direção dessa nova realidade, na expectativa de absorver os valores do espírito e, assim, oferecer a si próprio as condições mais adequadas para o processo de crescimento espiritual que a vida nos pede para viver. E, assim, essas almas conscientes ou primárias, elas não se encontram somente encarnadas. A população da Terra, evidentemente, possui um grande contingente de encarnados, hoje estimado em 8 bilhões de pessoas, e um horizonte bem maior do que esse número de desencarnados.
A obra Entender Conversando, também de Emmanuel, na sua pergunta número 5, afirma que a população espiritual da Terra seria de 20 bilhões de espíritos. E há outras obras que falam de 30 bi. Pouco importa se é 20, se é 30, porque se Deus quiser botar 40, ele coloca mais 10 bilhões de espíritos aqui, porque o que mais tem no universo é espírito, em condição de provas e expiações. Então, esse número acaba não sendo o mais importante. O mais importante aqui é nós enxergarmos que, além da humanidade terrestre, que possui todos esses matizes em termos de conduta, nós temos também os desencarnados que se somam ao nosso contingente planetário, promovendo dessa forma o fenômeno do desequilíbrio nas áreas da sexualidade, porque não são só os estímulos materiais que nós recebemos para as condutas que nós temos a chance de presenciar na nossa sociedade, mas é também a possibilidade de nós somarmos a esse mar de influências materiais que a gente recebe pela mídia, pelas conversas, por todos os instrumentos que a vida material possui, nós ainda temos a perturbação espiritual que se soma à perturbação física, estimulando o indivíduo a determinadas práticas, a determinadas posturas do ponto de vista da sexualidade, orientando muitas vezes a nossa sociedade a viver experiências indesejáveis em função dos tormentos que a obsessão pode produzir no nosso mundo, na nossa sociedade terrestre. E daí que, observando o que existe de disponível hoje na literatura espírita, a gente tem a informação de que nesse período de transição planetária, o processo de perturbação na área afetiva aumentou. É porque vocês são muito jovens, vocês não sabem, mas não era assim antigamente, não. Se você batesse uma fotografia da sociedade há 40, 50 anos atrás, você perceberia um outro formato, um outro modelo de relacionamento, uma outra estrutura no fenômeno da afetividade, da entrega de pessoas para pessoas. Mas quando você vive apenas o momento presente que a gente está vivendo, alguns de nós podemos ter a ideia de que sempre foi assim, mas não é verdade. Houve uma mudança muito grande nos últimos anos, em função da pressão espiritual que nós passamos a sentir. E aí, em função dessa pressão espiritual, as almas que eram primárias estão ainda mais entregues aos seus instintos. E aqueles que estavam nesse fenômeno de migração para um estágio mais desenvolvido na compreensão da sexualidade, estão sofrendo uma pressão espiritual enorme. E alguns deles, que não conseguem manter a lucidez dos seus bons propósitos, estão se sentindo, de alguma maneira, envolvidos pelas energias perniciosas do além e, através disso, vivenciando determinadas práticas que, para os nossos momentos atuais de transição, se tornam profundamente indesejáveis. Somando-se a isso, no nosso período de transição planetária, também se dá o reencarne coletivo de uma série de entidades profundamente perturbadas na área da sexualidade. E por que essas entidades reencarnam? Elas reencarnam com um duplo fim, por ela e por nós. Por elas, porque é uma chance de transformação. São almas profundamente equivocadas em diversas áreas, na área do materialismo, na área do poder, na área da intolerância. E aí, nessa intolerância, tem intolerância política, intolerância racial, intolerância religiosa, vários indicativos do processo de perturbação e a área da sexualidade inserida por dentro dessa questão. Nós pegarmos a obra Ceareiros de Volta, na sua página 29, nós iremos encontrar uma mensagem de Albano Couto, intitulada Os Fantasmas da Mente, na qual Albano Couto elenca 3 grandes motivos de queda do ser humano no mundo. Uma, o materialismo. A segunda, o gosto pelo poder. E a terceira, a sexualidade desregrada.
E aí, quando você observa os grandes instrumentos de queda no presente, você vai perceber que Albano Couto estava certo. Esses fantasmas da mente estão nos rondando de maneira muito efetiva nos dias atuais, e muitos deles estão encarnados na Terra para trazerem ideologias perturbadoras, acenando com falsas promessas de felicidade, iludindo uma quantidade sem número de indivíduos que, ainda frágeis do ponto de vista afetivo, acreditam encontrar a felicidade na exaustão dos sentidos e na prática de determinadas experiências no campo da sexualidade, que no final de todas as contas não oferece ao homem, não entrega para a criatura humana exatamente aquilo que prometeu, abandonando os seres num processo de dor, de lassidão, de tristeza, e empurrando muitos para processos depressivos, de ansiedade, quadros dolorosos que têm muito a ver com a desconstrução dos nossos sentimentos, o desaparelhamento das nossas condições emocionais e que produzem em nós, portanto, dores muito profundas em virtude dessas entidades perturbadoras que se inserem no nosso mundo, nos impulsionando para determinadas práticas equivocadas. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que nós temos almas primárias, almas conscientes, almas em transição encarnadas na Terra. E do lado de fora nós temos almas perturbadoras, estimulando o processo de assodamento do fenômeno da obsessão na área da sexualidade, e um conjunto de entidades profundamente inteligentes e desequilibradas, reencarnando na Terra para terem para si próprios a chance de se libertarem dos seus processos de perturbação, e muitos estão conseguindo e muitos não, e oferecendo a nós a possibilidade de demonstrarmos de maneira cabal se nós estamos, de fato, comprometidos com um processo de mudança, ou se nós ainda nos sentimos atraídos pelos seus convites, pelas suas propostas, nos fazendo com que, de repente, nós nos revelemos a nós próprios e façamos um contato com o nosso eu mais profundo, percebendo de maneira inequívoca se nós realmente já conseguimos realizar as transformações que dizemos já terem sido efetuadas em nós, ou se os convites perniciosos do mal ainda fazem eco na nossa mente, dificultando o nosso fenômeno de equilíbrio e produzindo nas nossas almas dores desnecessárias em virtude das nossas fragilidades morais. Esses indivíduos, portanto, aparecem nas nossas vidas e produzem em nós muito sofrimento. Diante desse fenômeno, e tomando por base a obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no seu capítulo 18, que fala a respeito dos tipos de relacionamento que as almas na Terra realizam diante das suas buscas afetivas, nós conseguimos trazer para uma reflexão mais didática diversos fenômenos da prática que as criaturas humanas exercem na sua sexualidade, orientando as nossas almas a sentir de maneira mais próxima o que significa, de fato, a realidade que nós vivemos quando retiramos o véu que nos oculta o mundo espiritual para entendermos o que está acontecendo. Neste sentido, portanto, os espíritos nos trazem informações muito preciosas sobre essa dinâmica da vida afetiva. E eles nos dizem o seguinte: as almas que são consideradas almas novas, espíritos que ainda estão se ensaiando para a vida, espíritos recém-saídos da animalidade, espíritos que ainda não possuem uma história consistente e evolutiva, porque trazem poucas encarnações na condição humana, que estão
iniciando a construção da intelectualidade e, portanto, ainda pertencentes a comunidades marcadas pelo primitivismo, pela ausência de muitos conhecimentos intelectuais e, portanto, ainda desprovidos de vários saberes que são marcados como sendo da civilização moderna e, portanto, abrigam espíritos muito ingênuos do ponto de vista espiritual. Os relacionamentos que os espíritos promovem nessas comunidades são considerados como sendo relacionamentos surgidos de um fenômeno chamado de relacionamentos acidentais. Assim é rotulado por Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. O que seriam relacionamentos, compromissos, casamentos do ponto de vista acidental? Casamentos, relacionamentos acidentais são aqueles que não possuem um ascendente espiritual. São espíritos que eles não se conhecem do passado, eles estão se conhecendo agora, é a primeira existência deles juntos, ainda não possuíam laços anteriores, e eles se encontram e, em função da natureza das provas, eles se juntam e iniciam um relacionamento nesse sentido. Portanto, o primeiro tipo de relacionamento que nós podemos elencar nesse grande caleidoscópio formado pelos tipos de espíritos que nós conhecemos, são as almas ingênuas, que nascem exatamente de uma condição ainda muito primária de entendimento e que se vinculam a outras pessoas por um desconhecimento das coisas e não possuem, assim, uma programação amarrada do tipo, você vai obrigatoriamente nascer para casar com essa pessoa. Não, eles estão ainda num processo muito mais provacional do que propriamente expiatório ou missionário. Eles se encontram pela natureza das provas e ensaiam as suas existências e vão começando a criar vínculos, a criar laços, promovendo a partir daí encontros futuros que aí sim se darão em função das histórias pregressas que eles terão. Ou seja, não é necessário que obrigatoriamente você tenha conhecido seu parceiro de outra existência. Porque se fosse sempre do passado, que no passado era do passado, que do passado era do passado, nós não teríamos um início para essa história. Então, esse tipo de entidade costuma se relacionar com indivíduos que são ligados a eles pela natureza das provas e, portanto, seus relacionamentos tendem a ser no modelo chamado modelo acidental. Tirando essas almas iniciantes que não possuem uma formação e um histórico bastante longo no sentido do crescimento, nós vamos encontrar agora as almas velhas, os espíritos experimentados, aqueles que já viveram muito, tiveram várias existências. Se aproveitaram ou não é outra coisa, mas não são almas ingênuas, não são espíritos primários, não são almas que ainda não viveram experiências para terem formado um arcabouço de relações anteriores. Não, já são almas velhas. Já tiveram muitas experiências corporais, já viveram muito intensamente os seus relacionamentos. Mas entre esses que já viveram muito dos seus relacionamentos, nem todos aproveitaram da mesma forma. Então, vamos falar aqui de 5 tipos diferentes de espíritos que existem, que, embora sendo almas antigas, não necessariamente são espíritos que aproveitaram as chances que a vida lhes concedeu. O primeiro tipo são os irresponsáveis. Aqueles que se vinculam, estão com um, estão com o outro, não quer saber, são almas primárias. São bem primárias. Eles se relacionam como eles bem querem, não querem, agora eu quero, agora eu não quero mais, quero fulano. Como são tipicamente os relacionamentos desses espíritos? Esses não são ingênuos como os outros. Eles já viveram outras vezes, então eles têm, sim, uma tendência de encontrarem com espíritos que já são conhecidos de outras existências. Já. Há uma tendência grande de que esses espíritos encontrem como parceiros de suas existências almas que conhecem do passado.
Ah, então quer dizer que todo mundo que é irresponsável vai sempre casar com alguém que já conheceu? Não, não estou dizendo isso. Mas há uma tendência de que, por serem já velhos em termos de reencarnação, casem-se preferencialmente com espíritos que se conhecem do passado. Mas existe, ao mesmo tempo, um grande contingente desses espíritos que se relacionam de maneira acidental. São almas antigas, que já possuem muitas existências, mas são tão irresponsáveis que eles casam, descasam, casam de novo, procuram alguém, desprocura, em uma semana já está junto, não está mais, está de novo, agora não estou sim, estou não. Então, eles se relacionam de maneira acidental também. E a gente pode dizer que existem dois tipos de relacionamentos para os irresponsáveis. Os casamentos acidentais, igual o que tinha para as almas ingênuas, conhecendo no agora, não conhecia no ontem, me senti atraído e me relacionei, ou casamentos que a história vem do ontem, vem do passado, mas não são casamentos tipicamente felizes. Martins Peralva, quando fala desse reencontro do ontem no hoje para indivíduos que possuem dificuldade de relacionamento, ele intitula esse tipo de relacionamento de casamentos provacionais, porque se gostam, mas não se suportam. Vivem juntos e se desgastam, brigam, se odeiam, se machucam e se separam. Mas sentem uma carência imensa do outro e parece que é uma relação que não se acaba. Fica arrastando anos afora as emoções do passado no presente. Casamentos provacionais. Duas almas sofridas que se gostam e que se juntam no futuro, mas que têm uma relação muito atritada. Reparem que é diferente do primeiro caso. No casamento acidental, não conhecia do passado. Houve uma atração e houve uma comunhão. Nesse, agora, segundo caso, que é um dos tipos de casamento para os irresponsáveis, eles se encontram em virtude do quê? De serem almas que se conhecem do passado. Mas eles têm muitos dramas. Eles são espíritos muito perturbados. E, portanto, por causa disso, eles têm relações muito conflituadas, mas por baixo da mágoa existe muito amor. Naquele modelo, daquela antiga música que dizia: eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Um terceiro tipo de espírito são as almas perversas. Os irresponsáveis são só irresponsáveis. Os perversos agem com intencionalidade. Cruéis, duros, espíritos, de certa maneira, que criaram muitas dores no seu caminho. Não necessariamente na área da sexualidade, mas podem ser homens de poder que oprimiram, que desgraçaram pessoas. Então, quando você tem indivíduos que possuem esse tipo de personalidade, de trazerem histórias bastante dolorosas, nós podemos dizer que são almas perversas. Os espíritos maus, perversos, são almas velhas também, porque se não fossem velhos, não teriam tempo para ter tanta maldade. Se são maus, é porque são inteligentes, mas não souberam usar o livre-arbítrio. Que tipo de relacionamento as almas perversas costumam apresentar? Basicamente, 3 tipos. O casamento pode ser acidental? Pode, as almas perversas podem ter casamento acidental, mas não é o mais esperado. Existe, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de criaturas que possuem uma dificuldade grande de manter uma coerência nas suas relações afetivas, nós estamos vendo muitos casamentos acidentais nos nossos dias atuais. As almas perversas, sim, podem ter esse tipo de casamento que é do hoje, é do agora. As almas se juntam, se buscam, e nesse momento presente, sem terem conhecimento anterior, elas se conectam e fazem relacionamentos afetivos. Mas não é o mais esperado para esses espíritos que já possuem uma longa caminhada. O mais esperado para eles é que haja casamentos provacionais. O que seria isso? Casar com indivíduos que eu conheço do passado, mas que a relação é muito complicada. E por que casa? Porque se gosta, gente. Se sente atraído, mas tem dificuldade de conviver.
Eu queria tanto ver com você, mas eu não suporto conviver com você, mas eu gosto de você. E essa dualidade de luz e sombra faz esses relacionamentos difíceis, mas necessários para o amadurecimento do amor. Então, para as almas perversas, os casamentos mais típicos nesse sentido seriam os casamentos chamados de provacionais. E há um terceiro tipo que são apresentados pelos espíritos para essa condição das almas perversas, que são os chamados casamentos sacrificiais. Não são tão comuns de acontecerem, porque esses casamentos exigem uma alma luminosa que vem socorrer o que ficou para trás. Casamentos sacrificiais para almas perversas é que outro e não ele venha em socorro do que ficou na retaguarda. É como, por exemplo, o casamento de Lívia e Públio Lentulus. Quem era o Públio? A alma perversa. Aquele que na encarnação anterior arrancava os olhos das pessoas. Mas ele recebe como parceiro Lívia, que se apresenta como se fosse um anjo, que o resgata da escuridão das trevas e vem oferecer a ele uma nova oportunidade de estarem juntos para que consigam construir uma nova história de amor e ela consiga exercer o papel de resgatá-lo das sombras. Casamento sacrificial. Um espírito que se levanta, mas que ama um que está nas sombras e que reencarna para oferecer a mão ao que está na retaguarda para que os dois se levantem. Almas perversas, portanto, podem ter casamento ocidental, uma possibilidade, com muito mais possibilidade de casamentos provacionais, mas podem ter também casamentos sacrificiais, desde que alguém se apresente para serem espíritos dedicados ao trabalho de socorrer o companheiro que ama, mas que ficou para trás. Um outro tipo de almas antigas, experimentadas, que estão encarnados na Terra, são as almas enlouquecidas que foram liberadas durante a transição. Quem são esses? Espíritos endurecidos, almas marcadas pelo ódio, pelo desamor, espíritos problemáticos demais, mas que precisam renascer, são nossos irmãos, precisam de uma chance de progresso. Almas com essa característica necessitam da reencarnação. E no dizer dos espíritos, 3 tipos de circunstância podem lhes ser oferecidos. Eles são profundamente enlouquecidos e, portanto, podem se dar aos casamentos acidentais em função da impulsividade, da característica dolorosa que eles possuem dentro dos seus corações, podem se vincular a pessoas que não estavam programadas pela impulsividade dos seus sentimentos. Podem também ter casamentos provacionais, sim, podem. Eles possuem ainda muitos laços para resolver, muitas mágoas, muitos ódios, e podem se relacionar casando com pessoas do seu passado, mas que são espíritos que não conseguem ainda se amar em plenitude e vivem relacionamentos bastante atritados. E podem também ter, tal como o tipo anterior, o terceiro tipo de casamento, que são os casamentos chamados de casamentos sacrificiais, no qual espíritos de situações bastante elevadas se comprometem para resgatar os que estão nas sombras. Ai, quantas histórias desse tipo nós temos, de espíritos numa condição bem mais elevada, que vêm socorrer o que ficou para trás. Como, por exemplo, o caso de Semíramis e Nabucodonosor, em que ela vem para resgatar o seu parceiro, na expectativa de colocá-lo de volta em uma condição satisfatória espiritualmente. É sempre alguém de mais alto que poderia escolher outra pessoa, mas prefere descer para resgatar aquele que ficou nas trevas, como Alcione e Carlos, ou Pólux. Esse também é um exemplo de relacionamento sacrificial em que, por amor, um espírito elevado mergulha na carne para resgatar o que ficou na escuridão. Um penúltimo tipo para a nossa conversa de hoje são as almas em conscientização. Não são espíritos
luminosos, não são almas maravilhosas, mas já possuem uma boa caminhada em termos de compreensão da vida. Sim, são espíritos que já conseguem fazer uma estrada boa de evolução do ponto de vista afetivo. Tem defeitos? Tem, mas já possuem muitas conquistas. Que tipos de relacionamento, de casamentos, pode ser esperado para esse tipo de espírito? 4 tipos diferentes. Eles podem ter casamentos acidentais. Pode, mas é muito difícil. É raro que isso aconteça. Espíritos em processo já de crescimento e de conscientização poderão até ter casamentos acidentais, mas não é o esperado. É raro que isso aconteça. Não é o mais provável. Eles, por estarem em processo de conscientização, poderão ter casamentos provacionais, estão em conscientização, não estão resolvidos. Sim, pode ser bastante abundante entre ele o reencontro de almas compromissadas do passado, tentando resolver as questões do presente. Além desses casamentos provacionais, também possuem casamentos sacrificiais, em que eles são os que vão para buscar, já não são mais os que recebem o outro que vem resgatá-lo. Esses são os resgatadores que dizem, eu vou descer para buscar fulano. Então, os casamentos sacrificiais são bastante esperados nas almas em processo de conscientização. Não são ainda almas luminosas, mas conseguem fazer bons trabalhos nesse sentido. E eles começam, então, já nesse grau de evolução, a viverem um outro tipo de relacionamento lindo, chamado por Martins Peralva de casamentos afins. Espíritos que se juntam por afinidade do passado no hoje, reencarnam na Terra para viverem casamentos harmoniosos. Mas o que vem fazer esses caras na Terra? Casamento harmonioso aqui na Terra? Que isso? Local de sofrimento? Mas tem. Não é muito comum na Terra, mas tem casamentos afins. Almas que se gostam, que se buscam, que se doam e que vivem uma vida de dedicação um ao outro. Casamentos afins não significa que eles concordem o tempo todo com tudo, mas a tônica dominante da relação é a afinidade. E se eles reencarnam na Terra sem graves compromissos na relação do casal, é porque está em outra área o conflito. Pode estar nos filhos que eles terão, na situação econômica, nos dramas sociais, nas dificuldades de saúde que eles atravessarão durante a vida. E aquela união vai ser muito importante para o êxito daquilo que eles virão desempenhar em termos de provas em outras áreas que não é a área afetiva. Na área afetiva pode estar até razoavelmente resolvido. Os conflitos virão de outras áreas do comportamento. E, por fim, o último tipo de almas velhas são as almas conscientes. Espíritos já experimentados na vida, compreendedores da lei de Deus e que, portanto, se reúnem por laços de verdadeiros sentimentos muito positivos para realizarem na Terra grandes tarefas de socorro. Que tipos de relacionamentos são esperados para casamentos, para almas conscientes? Acidentais? Não casarão acidentalmente. Provacional? Não terão casamentos provacionais. Eles não estão em conflito com ninguém. Então, que tipo de casamentos eles têm? Preponderantemente, casamentos sacrificiais. Eles são as almas divinas que descem como anjos para resgatarem da escuridão os seus grandes amores. Vivem experiências silenciosas de resgate daqueles que, de certa forma, não compreendem o seu empenho e que seu processo de esforço, às vezes, nem é percebido durante a existência. Mas depois, o indivíduo promove um crescimento muito grande pelo exemplo deixado. Olhemos o caso de Lívia e Públio. Se nós batermos uma fotografia de Públio no começo do livro e batermos uma fotografia dele no desencarne de Lívia, muito pouco foi a deflexão de personalidade que ele fez, podendo alguém dizer que o esforço dela foi em vão. Experimentou todas as dores e nem mudou o marido. Mas aguarde. O que se segue depois da desencarnação dela, as dores que vão moendo o coração do senador, conseguem êxito no final da existência em que ela vem resgatá-lo, mostrando que sim,
o esforço das almas conscientes nos casamentos sacrificiais são capazes de produzir extraordinários frutos. Segundo tipo de casamento para as almas conscientes são as almas que se casam por interesses afins. Muito comum. Elas se reúnem na Terra com outros que são afins para realizarem um trabalho em prol da família que eles estão vivendo. Eles vão viver em outras áreas, são espíritos de uma certa evolução e que aproveitam a afinidade para fazer os seus vínculos. E, por fim, um último tipo de casamento apresentado por Martins Peralva, chamado casamentos transcendentais, marcados por um objetivo de encontrar com outro alguém na condição de alma consciente para juntos exercerem uma atividade que não tem nada a ver com o lar em si, mas com a majestosa tarefa em prol da humanidade ou de uma coletividade. Encontramos isso, por exemplo, em alguns sacerdotes da Igreja Protestante que, com suas esposas, realizam trabalhos maravilhosos de socorro a determinadas comunidades, de evangelização, de socorro aos que padecem, e juntos realizam tarefas lindas em que transcendem a própria função do casamento. Querendo dar 2 exemplos de transcendentes, eu diria Allan Kardec e Amélie Boudet, outro casamento transcendental. Se juntam não por eles, mas pelo ideal maior. E como último caso, José e Maria, que se reúnem para uma tarefa belíssima de oferecer ao Cristo planetário um lar para que ele pudesse nascer entre os homens. Nós temos, portanto, a partir daí, os diversos tipos de almas e seus vários relacionamentos que envolvem as circunstâncias da nossa existência.